Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Please turn in your Bible to Isaiah 53. Por favor, abra a palavra de Deus em Isaías 53. We will read verse 1 through 9. E nós vamos ler Isaías 53, versos de 1 até o versículo 9. Ajude aquela pessoa ao seu lado que não tem uma Bíblia, por favor. Isaías 53, versos 1 a 9. Exatamente. Muito bem. Nos coloquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Let's go ahead and pray. Vamos orar. Heavenly Father, I thank you for the reading of your word. Pai Celestial, eu te agradeço pela leitura de sua palavra. I ask that the Holy Spirit would speak to us individually Eu tonight. peço que o Espírito Santo fale com cada um de nós nesta noite. I ask that you would help us to clear our minds. Eu peço que o Espírito Santo nos ajude a clarear nossas mentes. Help our ears to be attentive. E ajude os nossos ouvidos a ouvirem. Make our hearts open. E abra os nossos corações. Allow us to put aside pride. E permita, meu Pai, que possamos deixar o orgulho de lado. And may we look to you for the answers that we need for E our que lives. possamos olhar para o Senhor em busca das respostas necessárias para as nossas vidas. In Jesus' name. No nome de amen. Jesus, amém. Please be seated. Por favor, podem se assentar. For the past 2 nights we have been going over a series of Isaiah 53. Nesses dois últimos cultos nós falamos sobre Isaías capítulo 53. 2 nights ago we covered verse 7 of Isaiah. Dois dias atrás nós falamos sobre Isaías 53. We studied a man in the New Testament by the name of an Ethiopian eunuch. E no Novo Testamento nós vimos a história de um homem, um eunuco do país da Etiópia. And he had read this exact passage and did not understand it. E aquele eunuco estava lendo exatamente esta passagem, mas ele não a estava entendendo. We learned that he had just come from worshiping in Jerusalem. Nós vimos que ele tinha acabado de vir de uma adoração que tinha ocorrido na cidade de Jerusalém. And yet he needed a pastor to show him and discern the scripture for him. E apesar disso, ele precisava de um pregador que pudesse lhe ensinar e explicar o significado desta escritura.
In Acts chapter 8, Philip was able to show him that salvation was through Christ E no alone. capítulo 8 de Atos, Filipe foi esse pregador capaz de lhe mostrar que a salvação só era possível através de Jesus Cristo. Philip pointed out the importance of the heart. Filipe mostrou para ele a importância do coração. Romans 10 talks about we must have faith with our heart. Porque Romanos capítulo 10 ensina que nós precisamos ter fé através do coração. We must put our trust and belief in Christ alone. Nós precisamos colocar a nossa confiança e a nossa fé somente no Senhor Jesus Cristo. Worship in special places is not enough. Adorar a Deus no lugar especial não é suficiente. In fact, Jesus Christ alone is our salvation. Na verdade, somente Jesus Cristo em pessoa é a nossa salvação. Last night we covered verse 12 of this chapter. Ontem à noite nós enfatizamos o versículo 12 deste capítulo. And we saw how Christ poured out his heart and his soul unto death. E nós vimos como Jesus Cristo derramou a sua alma e a sua vida na morte. We studied from Scripture how Solomon, the wisest man on earth, E nós vimos nas escrituras Salomão, o homem mais sábio que já veio ao mundo, said that the day of death was more important than the day of birth. disse Salomão que o dia da morte é mais importante que o dia do nascimento. We went to the New Testament and we saw how there was a thief, two thieves on the cross along with Christ. E nós depois fomos para o Novo Testamento e vimos dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. The end of verse 12 says that Christ bare the sin of many on the cross. E o final do versículo 12 de Isaías 53 diz como Jesus levou sobre si os nossos pecados na cruz. We ask the same questions that the Pharisees and the Sadducees asked Christ. Nós agora fazemos a mesma pergunta que os fariseus e os escribas fizeram para They Jesus. said, "Why not come off the cross and Eles save yourself?" perguntaram para Jesus: por que que você não desce da cruz e não salva a ti mesmo? You proclaim yourself to be God, save yourself. Você proclamou que era Deus, então agora salve a ti mesmo. And from Scripture we were able to see that salvation is through Christ alone, and it is because of this that he stayed on the cross. E como a Bíblia ensina que a salvação só é possível através de Cristo, exatamente por isso, naquele dia ele não desceu da cruz, mas permaneceu nela. Christ was obedient to his heavenly Father Porque Jesus estava sendo obediente ao seu Pai Celestial, in bearing the sin of many on the cross. levando os nossos pecados sobre a cruz. He chose to be an intercessor for the Jesus transgressor. escolheu ser o nosso intercessor no Calvário. We closed with the question of which thief are you? E então nós terminamos aquela pregação com esta pergunta: que tipo de ladrão é você? There were two thieves. Porque havia dois ladrões. One thief mocked Christ. Um dos ladrões zombou de Cristo. One thief said, "You are not God." O outro ladrão, ou esse ladrão também disse que ele não era Deus. But one thief said, "Take me with you." Mas o outro disse: Jesus, leva-me contigo. And we see that he put his faith and trust in Christ alone. E nós vimos que ele colocou a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. He had no good works to earn his way to heaven. Ele não tinha boas obras para o levar para o céu. He was deserving of the pain and anguish of the cross. Aquele ladrão merecia a dor, o sofrimento da cruz, And yet he saw that Christ was undeserving mas of ele the cross. percebeu que Jesus, por outro lado, era justo, inocente, não merecia aquele sofrimento. Tonight it's only appropriate to talk about the grave. Hoje à noite é apropriado falarmos sobre o túmulo. Christ died on the cross and Jesus then was taken. morreu na cruz do Calvário. Look at Isaiah 53 verse 9. Agora veja Isaías 53, verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Christ, undeserving, pure, died on the Jesus, cross. inocente, puro, morreu na cruz.
And now he has his grave, and we will look at that tonight. E agora ele recebe uma sepultura, e é sobre isso que vamos ver nesta noite. I will be speaking tonight, but my words don't matter as much as God's words. Eu vou estar falando nesta noite, mas as minhas palavras não são tão importantes quanto a palavra de Deus. Please turn with me to Matthew 28. Por favor, vamos agora para Mateus 28. And let's look at verse 5 and verse 6. E vamos ler versos 5 e 6 de Mateus 28. I'm sorry, 1 through 6. Desculpe, 1 a 6. Mateus 28, 1 a 6. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Tonight I'd like to look at 3 points Hoje à noite eu gostaria de discorrer sobre 3 pontos on the grave of Christ. sobre o túmulo de Jesus. First, Christ's words on the grave. Primeiro, as palavras de Jesus no sepulcro. Christ said that he would die, be buried, and raise again before he died. Jesus, antes de morrer, já havia dito que ele iria morrer, seria sepultado, mas que ele iria ressuscitar. We see that he told this to his disciples. Ele disse isso para os seus discípulos. Turn back to Matthew 16, Veja Mateus 16, verse 21. verso 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Christ was prophesying of his future. Jesus mesmo estava profetizando o seu futuro. In the scriptures, if someone prophesied of the future and it came true, it meant he was a prophet. Na Bíblia, quando alguém profetizava o futuro e acontecia exatamente como foi dito, aquela pessoa era considerada uma profeta. Look at Matthew chapter 20, verse 17 through Veja 19. Mateus 20, verso 17. Through 19. 17 a 19. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então até aqui. It would be one thing to just tell those who were followers. Uma coisa é dizer para as pessoas que nós somos seguidores. But Christ went beyond that and told Jews, his nation that he dwelt in. He told the Jewish nation of his grave. Mas Jesus foi além disso e disse para os seus conterrâneos, os judeus, a respeito da sua ressurreição. Turn to John chapter 2. Agora vamos para João capítulo 2. João 2, John chapter 2, verse 13 versículo 13. through 21. Yes. Now it's important to get Christ's words on this, because if he is false, all this is in vain. É importante nós observarmos, prestarmos atenção nas palavras de Jesus, porque se
há qualquer falha, tudo que ele falou foi em vão. Christ proclaimed himself God. We have heard this before. Jesus, ele se declarou como Deus, nós já ouvimos isso antes. But if he proclaimed himself this, and if he is all-knowing, we need to see what he said prior to his death. Então, se Jesus se diz Deus e ele é onipotente, onisciente, então vamos ver o que ele disse antes de sua morte. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. The Jews of this time felt that he spoke of a building. Os judeus, quando ouviram isso, pensaram que ele estava falando do prédio. But he spoke of his body, Mas the temple. ele estava falando do seu corpo, que era um templo. This caused great confusion. Isso causou muita confusão. People were getting upset about this. Pessoas ficaram chateadas com este ensinamento. This led into an accusation that Christ was false. E Jesus então foi acusado de charlatão. Soon someone was picked out, one of his own. E em breve alguém foi escolhido dentre os seus seguidores. Judas Iscariot was chosen to betray Christ. Judas Iscariotes foi escolhido para trair Jesus. And we'll see that soon he's brought to a council. E em breve Jesus seria levado diante de um conselho. Turn to Matthew 26. Veja Mateus 26. This council proclaimed Christ a liar. Este conselho chegou à conclusão que Jesus Cristo era um mentiroso. This council was what brought Christ to the cross. Foi este conselho que acabou levando Jesus para a cruz. This council said, no man can prophesy the future of his own life. Este conselho disse que nenhum homem poderia profetizar o seu próprio futuro. Look at Matthew 26, verse 61. Veja Mateus 26, verso 61. E disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. We see that the chief priest of the day, the religious leaders, caught Christ and said he was a liar. Veja que o chefe dos fariseus e os líderes, eles conseguiram prender Jesus e depois chamá-lo de mentiroso. And look at Christ's response in verse 64. Mas veja a resposta de Jesus no verso 64. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. It's important to see Christ's words. É muito importante ver as palavras de Cristo. Because if he's a liar, this is false. Porque se ele é mentiroso, tudo que ele está falando é falso. This religious thing that we do is of no use. A nossa religião, o que nós estamos fazendo aqui, não tem nenhuma importância então. It's all based on a lie if he is lying. Porque se Jesus mentiu, então tudo que nós estamos fazendo está baseado em mentiras. Yet Christ said, in 3 days after I die, I will rise again. Mas Jesus disse, em 3 dias depois da minha morte, eu serei ressuscitado. And from verse 64, he closes by saying that the Son of Man will sit on the right hand of power. E no versículo 64 ele diz que ele, o homem, o Filho do Homem, ficaria sentado à direita do poder de Deus. Now these are Christ's words on his own death. Essas são as palavras de Jesus a respeito da sua própria morte. These are the words that the religious leaders of the day chose to use to put him to the E são cross. essas mesmas palavras que os fariseus, líderes religiosos daquela época, usaram para condená-lo à cruz.
Last night we spoke of the cross and how Christ died on the cross. Ontem à noite nós falamos sobre a cruz e como Jesus morreu na cruz. And so now we come to point 2 of my message. Mas agora nós vamos chegar no ponto 2 da minha pregação. On top of Christ's words of his grave, there were men that tried to keep him in the grave. Porque além de Jesus ter sido colocado no túmulo, havia homens que queriam que ele permanecesse lá dentro. Turn with me to Mark chapter 15. Veja Marcos 16. We're going to see Pilate, who was the national leader at the time. Nós vamos ver Pilatos, que era o líder nacional daqueles dias. He wants to make sure Christ is dead. Ele também era um que queria ter certeza que Jesus estava morto. In his opinion, via a political view, Christ is causing confusion in his area. Porque no seu ponto de vista, que era um ponto de vista político, Jesus estava causando confusão em sua região. Upon the request of the Jews, he crucified Christ on E his por authority. causa do pedido dos judeus, ele mandou crucificar Jesus. And so now he wants to make sure that Christ is dead. E então agora ele quer ter certeza que esse Cristo está morto. He doesn't want any more confusion. Porque ele não quer mais confusão. Look at what action he takes here in verse 44 and E 45 veja as ações de Pilatos aqui nos versos of chapter 15, 44 and 45. 15. Capítulo 15, versos 44 a 45. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. This is important because Pilate wanted to make sure there was no more frustration with this man. Isso aqui é muito importante, porque Pilatos queria ter certeza que não haveria mais confusão com este homem. Pilate chose to not believe in Christ as a savior. Pilatos, ele escolheu por conta própria não confiar que Jesus Cristo era o Salvador. Pilate only saw him as a hassle to his political power. Pilatos viu Jesus apenas como uma ameaça para o seu poder político. And so scripture records in verse 44 and 45 that he made sure Christ was Por dead. isso, a Bíblia registra nos versos 44 e 45 que ele queria ter certeza da morte de Jesus. Secondly, we see that the Romans of the day made sure Christ was dead. Segundo, os romanos também daqueles dias queriam ter certeza da morte de Cristo. Turn to John chapter 19. Veja João, capítulo 19. Verse 32 through 37, we will see the Roman standard for making sure someone was dead. Versos 32 a 37, nós vamos ver os procedimentos romanos para ter certeza que a vítima estava morta. 32 through 37. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele, fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Last night we discussed the history of the Romans. Ontem à noite nós falamos sobre a história romana. We saw how they made the cross, the crucifixion aspect. Nós vimos como que os romanos, eles elaboraram a cruz e o sistema de crucificação. It was to be the most painful, but to keep individuals alive. Era um tipo de punição dolorosa, mas que mantinha a pessoa viva. And so these soldiers knew how to make a person live and suffer. E esses soldados sabiam como fazer uma pessoa sofrer ao máximo, mas continuar viva. But they also knew how to make sure an individual was dead. Mas eles também sabiam como ter certeza que a pessoa havia morrido.
During this time within the Jewish nation, there was a Passover, a special Durante religious aqueles dias, time. na nação de Israel, eles estavam comemorando a Páscoa. And Scripture records in verse 31, it is because of this special religious time E por causa da Páscoa, deste evento especial, that they would break the legs of the men on eles the cross. quebraram as pernas dessas vítimas que estavam penduradas na cruz. This would speed up the process E of death. quebrando as pernas dessas pessoas, eles estavam apressando a morte delas. These Roman soldiers were skilled in knowing if someone was Esses dead or not. soldados romanos eram habilidosos e sabiam como matar as pessoas. And when they came to Christ, Scripture records that they saw he was dead already. Mas quando eles chegaram para quebrar as pernas de Jesus, a Bíblia diz que eles viram que ele já estava morto. Within the military of this time, there was a standard though. Dentro do sistema militar daqueles dias, havia um procedimento. Should a prisoner, a guilty man, be put to death and not die, Será que alguém poderia ser colocado para morrer, porém não morrer? the soldier in charge of this prisoner would have the same consequence of that prisoner. E caso essa pessoa não viesse a morrer, o soldado responsável por ela receberia as consequências. When I was going through Bible college, I worked at a prison. Quando eu estava estudando no seminário, eu trabalhei dentro de uma penitenciária. And I would do watches on individuals. E eu tinha que vigiar certos indivíduos. These were murderers. E esses indivíduos eram homicidas, These were thieves. eram ladrões, These were men who did very eram bad things. homens que haviam feito coisas terríveis. And I was required every 5 minutes to record what they were E doing. eu era responsável de registrar tudo que eles faziam a cada 5 minutos. They would be in a cell of 10 feet by 8 feet. E eles estavam numa cela pequena, uma área quadrada pequena, They would be in there for the rest of their lives. e eles vão ficar ali pelo resto de suas vidas. And yet every day, every 5 minutes, I would have to log E what apesar they disso, were doing. todos os dias eu tinha que marcar, registrar tudo que eles estavam fazendo a cada 5 minutos. If one of those prisoners under my watch E se um daqueles prisioneiros, debaixo da minha responsabilidade, got away, fugisse, I would lose my job. eu seria demitido. In Roman times, No tempo dos romanos, the soldier would lose his life. o soldado perderia a sua vida. So he was very skilled in knowing if someone was dead or alive. Então esses soldados, eles eram habilidosos sabendo quando uma pessoa ainda estava viva ou morta. 34 says that the soldier took a spear and pierced Christ's side. O verso 34 diz que um desses soldados pegou uma lança e furou o lado de Jesus. He knew he was dead, but he wanted to Ele make sabia sure. que Jesus estava morto, mas queria ter certeza. And Scripture records that blood and water comes out E a of Bíblia Christ's diz body. que sangue e água saíram do seu corpo. When you do study medically with regards to the human body, Quando você estuda de forma científica o corpo humano, the separation of the fluid of blood and water, the separation verifies death. a separação entre água e sangue é uma comprovação da morte. And then we see another reason that was held by man to keep Christ in the grave. E uma outra razão que os homens queriam segurar Jesus no túmulo Turn with me to Matthew 27. está em Mateus 27. And we will look at verse 62 to 66. E nós vamos ler dos versos 62 a 66 de Mateus 27. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro.
E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Pause for a moment with me. Vamos pausar por um momento comigo. These religious leaders of the day are the same ones that Christ said he would rise again in 3 days. Esses são os mesmos líderes espirituais para quem Jesus havia dito: eu vou ressuscitar ao terceiro dia. These were the same religious leaders that made sure that one of Christ's own would betray him. São os mesmos líderes que conseguiram subornar um dos discípulos de Cristo para que o traísse. And these were the same religious leaders who used Christ's words to say he was a liar. E os mesmos líderes que usaram as palavras de Jesus para dizer que ele era mentiroso. And from our passage we see that they are fearful. Mas nós acabamos de ver nesse texto que eles tinham medo. Suddenly they are questioning themselves. Alguns deles estavam se perguntando: What if he is e se God? ele realmente é Deus? What if he really does rise E se again? ele realmente ressuscitar dentre os mortos? We have to make sure he stays in Nós the temos grave. que ter certeza que ele vai permanecer lá dentro. And so they go to Pilate. Eles vão para Pilatos. You talk about political power. Você pensa em alguém com poder político? We will make sure that Pilate and the Romans help us Vamos keep Christ in the grave. ter certeza que Pilatos e o Império Romano vão nos ajudar a manter este homem no túmulo. They asked that the grave would be sealed Eles pediram que o túmulo fosse selado. and a watch. E eles pediram que o túmulo fosse vigiado. More soldiers to document. Mais soldados para documentar. More soldiers to make sure that no one would come and steal Christ's Mais body. soldados para ter certeza que ninguém podia vir e roubar. The religious leaders of the day said, we want to make sure Christ is a liar. Aqueles líderes religiosos queriam ter certeza que Jesus era mentiroso. But they could not hold him in. Mas eles não conseguiram segurá-lo lá dentro. Look at Matthew 28, Veja Mateus 28, verse 1. versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Remember, the religious leaders felt that maybe some of Christ's followers would come to the grave. Lembra, os fariseus tinham medo que alguém ou alguns dos discípulos de Jesus tentassem And tirá-lo do túmulo. sure enough, 2 did. E realmente 2 deles fizeram isso. Foram ao túmulo. But they did not account for deity doing something miraculous. Mas essas 2 pessoas não estavam considerando um milagre divino. God who created the world, Deus que criou o mundo, who has power over the very elements that we live in, que tem poder sobre todos os elementos sobre os quais nós vivemos, provided not just any earthquake, but verse 2 says a great earthquake. providenciou um terremoto, não um simples terremoto, mas um grande terremoto. And in verse 2, he sends a heavenly being down. E no versículo 2, ele enviou um anjo do céu. And this person is to make sure to take care of those guards. E esse anjo foi enviado para tomar conta daqueles soldados romanos. See, the earthquake would not make the soldiers run away. Veja, o terremoto em si não espantou aqueles soldados romanos. Their life was on the line. Por quê? Porque a vida deles estava em risco, em jogo. Just because there is some interference did not give them the ability to leave their watch. Só por causa daquele terremoto, eles não se sentiram no direito de fugir. And God sends an angel down. Então Deus agora enviou um anjo, And for fear of the angel, e com medo daquele anjo, verse 4 says that the keepers did shake and became os as guardas, versículo 4 diz que eles ficaram com medo. This is powerful. Look at the following verse. Isso é poderoso. Veja o próximo versículo. Verse 5. Verso 5, mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado.
He is not here. Ele não está aqui. He is risen. Ele ressuscitou. Come, Venha, see veja the place o lugar where the Lord lives. onde ele estava. Oh! Christ said, I will die and rise again. Jesus havia dito, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Man said, we will make sure you are Os homens dead. disseram, nós vamos garantir que você fique morto. The governor of the day said, I want to make sure he stays O dead. governador daqueles dias, ele disse, eu vou ter certeza que ele está morto. And the religious leaders of the day said, we don't want him alive. Os líderes daqueles dias também disseram, nós não queremos que ele ressuscite. But they did not account Mas for eles God. não podiam segurar o poder de Deus. And he rose again. E ele ressuscitou. Lastly, what response do we have to the grave? Em último lugar, agora qual vai ser a nossa resposta para o túmulo de Jesus? We have listened to the Bible. Nós ouvimos a palavra de Deus. These are not my words. Não são minhas palavras. We've seen the record. Nós estamos vendo o registro bíblico. We've seen Christ prophesy of his death, burial, Nós and vimos resurrection. Jesus mesmo profetizando sua morte, sepultamento e ressurreição. And we've also studied the record of men trying to keep E him nós in the vimos grave. o registro dos homens tentando segurá-lo lá. So what is our response? Agora o que nós vamos fazer? Look at Matthew chapter 27. Veja agora Mateus 27. Verse 63. Versículo 63. Dizendo, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse, depois de 3 dias, ressuscitarei. The religious leaders of the day remembered Christ's words. Os líderes religiosos se lembraram das palavras de Cristo. We must remember Christ's words. Nós também precisamos nos lembrar das palavras de Cristo. Turn to Luke chapter 9. Veja Lucas, capítulo 9. Luke chapter 9 verse 22 through 26. Versos 22 a 26. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que proveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há, que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Christ asks these words to you. Agora Jesus faz essas perguntas para você. What if you gain the whole world? Se você ganhar o mundo inteiro, You have desires, you have wants. você tem desejos, você tem necessidades, What happens if you get those? e o que vai acontecer se você suprir tudo? What will those desires and wants do for you when you die? O que esses desejos vão fazer por você quando você morrer? What if you desire power and wealth and strength? Se você deseja poder, riquezas e força, What will that give you when you die? o que isso vai significar para você na morte? Christ says to his followers to listen to him and not be ashamed. Jesus diz para os seus seguidores escutar as suas palavras e delas não ter vergonha. Verse 26 says, whosoever shall be ashamed Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, verso 26, of him shall the Son of Man be dele ashamed. se envergonhará o Filho do Homem. Christ prophesied of his own death, burial, and resurrection. Jesus profetizou da sua própria morte, sepultamento e ressurreição.
he says that one day we all shall die. Agora ele diz que um dia todos nós iremos morrer. And after this, the judgment. E depois disso vem o julgamento. If now you choose to be ashamed of this record, Mas se agora você escolhe ter vergonha desta palavra, on the day of judgment, no dia do julgamento, after we have died, depois da nossa morte, he will be ashamed of you. ele então terá vergonha de nós. We know Scripture is true. Nós sabemos que a Bíblia é verdadeira. But a question comes to mind. Mas uma pergunta vem à mente. This is very narrow-minded. Eu sei que é um pensamento estreito. There are many ways to heaven. Pessoas acham que há muitos caminhos para o céu. I've heard that there are other religious leaders. Eu já ouvi que há outros líderes religiosos. What does this Christ have to say about that? O que será que este Cristo tem a dizer a respeito disto? Turn in your Bible to Matthew chapter 7. Vá para Mateus capítulo 7. Tonight, after you leave, hoje à noite, depois que você for embora, I would hate for you to say, Pastor James said this. eu não gostaria que você dissesse, o pastor James disse isso, isso e isso. And those are his words. E o que ele disse são suas próprias palavras. I'd rather you be aware Eu prefiro que você saiba of what Christ says. o que Jesus Cristo disse. I will not stand before you all Porque at the judgment. Porque eu não vou ficar no seu lugar durante o julgamento. I will stand alone for myself. Eu vou ficar sozinho respondendo por mim mesmo. All of us will stand before Todos Christ nós vamos ficar sozinhos perante Cristo. alone. Sozinhos. We must stand alone. Nós vamos ficar sozinhos. We must be held accountable for our actions. Nós seremos responsabilizados por nossas ações. We must respond for our desires and our wants. Nós vamos responder pelos nossos desejos. The choice that you make tonight will be your choice. A escolha que você fizer nesta noite será a sua escolha. So it's important for you to be aware of what Christ says Por isso, é importante você saber o que Jesus diz with regards to this matter. com respeito a isso tudo. Matthew chapter 7 verse 13 and 14. These are Christ's words. Palavras de Jesus nos versos 13 e 14 de Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Few there be that find it. Poucos irão encontrá-la. Christ said, I am the way, the truth, and the life. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No man cometh unto the Father Ninguém pode vir a Deus, but by me. senão por mim. Are there other religious leaders? Assim, outros líderes religiosos, Are there others in our lifetime that proclaim themselves deity? há outros nos nossos dias que se proclamam deuses, Yeah. sim. But Christ says he is the way. Mas Jesus disse que Ele é o He caminho, is the truth. Ele é a verdade, He is the life. Ele é a vida. And record bears that he prophesied and it was true. E a palavra de Deus registra que Ele profetizou e veio a acontecer. Last verse. What does this mean to us? Please turn to 1 Corinthians 15. Último versículo. O que tudo isso significa para mim? 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Corinthians 15, verse 54 through 57. 1 Coríntios 15, versos 54 a 57. 1 Coríntios 15, 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. When we choose Christ, Quando nós escolhemos Cristo, when we choose to put aside our desires, quando nós decidimos colocar de lado os nossos desejos, our beliefs on what will happen, nossa crença no que vai acontecer, our thinking of what will go on after death. nossos próprios pensamentos sobre o que acontece depois da morte. And when we put our faith in Christ alone, E resolve colocar a nossa fé em Jesus Cristo apenas. He gives us the victory. Ele nos dá a vitória. There is no death for us. Não haverá morte para nós. As Christ rose from the grave, Porque assim como Jesus ressuscitou do túmulo, we will rise again nós vamos ressuscitar também. and have life eternal. E nós vamos receber a vida eterna. Let us pray. Vamos orar?